Uma das principais dificuldades que fãs antigos de Yu-Gi-Oh! Têm é a relação com o Speed Duel. Querendo ou não, pessoas que acompanhavam o anime clássico e até mesmo Yu-Gi-Oh! GX têm bastante dificuldade com o Speed Duel do Duel Links ou de cartas em si de hoje em dia. De cartas simples, efeitos simples e tributos simples, até mesmo cartas mágicas simples, tudo ficou mais complicado. Parece que adicionaram uma bíblia nos efeitos de uma carta em si, ou de uma única carta, ou de uma carta armadilha, ou de uma carta monstro. De efeitos simples foi para uma bíblia inteira, um texto enorme. Isso que eu não citei as cartas mágicas. Agora, imagina um jogador antigo de Yu-Gi-Oh! Vendo tudo isso. Existe uma luz no fim do túnel? Sim, existe uma luz no fim do túnel e ela tem 3 cabeças e é uma quimera. Gazelle, o rei das feras místicas, e Berfomet para criar Quimera Voador, a fera mística! Lógico, eu não vou apenas falar como essa luz do fim do túnel funciona, eu logicamente vou contar as minhas experiências. Estou há quase 6 anos nessa comunidade de Yu-Gi-Oh! Então tenho lugar de fala nessa comunidade ou nesse assunto em si. Eu me chamo Kaique Ferreira, eu já contei a minha história, a minha experiência com Yu-Gi-Oh! Eu ainda tenho as minhas cartinhas piratas em si de 2019 e eu passei pelas mesmas dificuldades quando eu resolvi baixar Duel Links novamente. Perdi inúmeras batalhas, inúmeras derrotas, meus oponentes me derrotavam em apenas um único turno, pois invocavam 4 monstros com efeitos apelões, tipo Arquidemônio, que basicamente todo monstro do meu campo que tivesse um ataque menor que a defesa dele, que era 2400, ou o ataque dele em si, eu acho que eu verti como funciona, meus monstros eram destruídos. Ou seja, se a minha defesa fosse menor que o ataque desse Arquidemônio, acabou. Meus monstros iriam ser derrotados. E como eu ia bater de frente com uma carta dessa ou um deck desse? Porque todo mundo usava o deck dos Olhos Vermelhos. Todo mundo tá usando esse deck, eu não tô zoando. De 10 partidas, 10 desgraçados utilizam esse deck, eu não tô brincando. É só você abrir o Duel Links e ir numa partida casual, até mesmo ranqueada. Sempre vão usar esse deck. Mas sempre tem um mas nessa história. Eu descobri uma forma de entender Speed Duel com cartas simples e puxado para o Yu-Gi-Oh! Antigo. Senhoras e senhores, deck Quimera. O deck Quimera em si se consiste em um monstro clássico do Yu-Gi-Oh! Do Yu-Gi-Oh! GX em si, porém eu preciso deixar claro que eu estudei as cartas em si e as fraquezas em si desse deck, e eu completei o deck com cartas armadilhas que justamente o deixam sem brechas, que o deixam um deck sem brechas de outros ataques, ou de outras cartas armadilhas que controlam os monstros desse deck, ou que anulam o ataque desse deck em si. Então nesse vídeo eu vou apresentar o que cada carta faz em si, quais as estratégias que eu utilizo nesse deck, como invocar as fusões, o que fazer com cada carta armadilha e montar uma estratégia em si baseado nesse deck. Primeiro monstro, Gazelle, o rei das garras místicas, que me permite tirar do meu deck a carta mágica chamada Fusão Quimera, uma polimerização que quando é mandada ao cemitério ela volta magicamente à minha mão, e com o efeito do Gazelle basicamente me permite no mesmo turno puxar do meu deck Berfomet das grandes asas, que basicamente eu vou trazer em campo fundindo Berfomet com Gazelle, ou o rei das bestas fantasmas, que me permite descartar uma carta aleatória da mão do meu oponente, que pode ser uma carta muito importante, como uma Força Espelho, por exemplo. Agora entra em campo um dos meus as desse deck, um monstro ilusão chamado Mestre Tal. Mestre Tal pra mim é o monstro mais apelão desse deck, porque se eu deixar ele em modo de defesa, eu não vou tomar dano de jeito nenhum. Ou seja, se um monstro fusão do meu oponente, ou outro monstro em si, atacar o Mestre Tal, ele não é destruído e eu não tomo prejuízo, eu não tô zoando. A única fraqueza dele em si são cartas armadilhas, são cartas mágicas, ou são efeitos de monstros. Fora disso, ele não é atacado em nenhum momento e não é destruído. Então ele vai ser o monstro principal do meu deck, caso não tenha o Gazelle ou Berfomet ou uma fusão Quimera em campo, vai ser tipo uma defesa principal assim do meu deck. E usando o efeito do meu Gazelle, eu posso pegar o Mestre Tal do meu deck e colocar em minha mão, e utilizando a Fusão Quimera que está no meu cemitério, que sim, quando eu utilizo a Fusão Quimera, ela vai para o meu cemitério, ela vai possuir basicamente um efeito em si. Qual é esse efeito? Eu posso puxar a Fusão Quimera do meu cemitério para a minha mão. Assim eu utilizo a Fusão Quimera com o meu Mestre Tal e com o meu Rei das Bestas Fantasmas, assim trazendo um monstro com mais de 3100 de ataque para o meu campo. Em um turno eu posso fazer tudo isso, semelhante ao outro deck dos Olhos Vermelhos. Ou seja, esse deck também pode combater esse outro deck meta de 2020 que está geral usando ultimamente. E esse monstro possui um efeito principal, que no caso, quando ele ataca pela primeira vez, ele vai usar o efeito que vai deixar o monstro que eu ataquei
com 0 de ataque. Assim eu posso dar de prejuízo, além do dano original, no segundo ataque, mais 3.100 de pontos de prejuízo para o meu oponente. Ou seja, se eu ataquei o primeiro monstro, que ele tem, sei lá, 3.000 de ataque, eu vou dar um prejuízo de 100 de ataque. No caso, 100 pontos a menos para o meu oponente. Quando eu utilizo o efeito desse monstro, no segundo ataque, como ele tá com 0 pontos, eu vou dar 3.100 de prejuízo para o meu oponente, assim um ataque duplo. Lógico, essa carta possui uma fraqueza principal, que no caso são cartas armadilhas, como Força Espelho ou uma outra carta que pode controlar o meu monstro quando eu ataco ou quando eu invoco ele. Então toma cuidado, porque esse monstro e essa estratégia do meu deck possui uma fraqueza. E logicamente eu preciso contar ou resumir em si como cada efeito do Gazelle ou do Baphomet ou da fusão, como eles funcionam. Então eu basicamente vou contar de uma forma formal, resumindo o que está escrito na carta em si, que é uma bíblia quase o efeito de cada um deles. Eu resumi, assim, resumo do resumo, como o efeito deles funciona. O efeito do Gazelle é bastante simples até. Você pode adicionar um monstro quimera que eu vou resumir aqui, nível 5 no seu deck à sua mão. E caso essa carta for mandada para o cemitério com material de fusão, você pode pegar um monstro tipo ilusão do seu deck e mandar para a sua mão. O Baphomet é basicamente a mesma coisa, só muda que o efeito dele pode basicamente pegar um monstro do seu deck nível 4, não nível 5, e mandar para a sua mão. E caso ele seja usado com material de fusão, ele também tem o mesmo efeito do Gazelle, que você pode pegar um monstro ilusão do seu deck e mandar para a sua mão. É quase a mesma coisa, tanto o efeito que ele tem em campo de pegar um monstro do seu deck e mandar para a sua mão, só que a diferença é que o monstro tem que ser nível 4 abaixo, não muda, que no caso é nível 5, e o efeito dele de cemitério também é a mesma coisa, que no caso você pode pegar um monstro ilusão do seu deck e adicionar para a sua mão e usar ele para qualquer tipo de coisa em si durante a sua jogatina. A fusão quimera basicamente é a mesma coisa que a polimerização, ou seja, eu posso literalmente invocar um monstro fusão usando monstros normais da minha mão ou do campo com material. Porém, tem uma grande diferença em si da polimerização para a fusão quimera. A fusão quimera tem um efeito que, na minha opinião, torna ela bem superior à polimerização, que no caso, toda vez que ela for mandada para o cemitério, eu posso literalmente no meu turno puxar ela do meu cemitério para a minha mão e novamente invocar outro monstro fusão. Lógico, usando no caso as quimeras ou as bestas em si que está no meu campo ou na minha mão com material de fusão. Porém, isso torna meio que um looping. Eu posso pegar essa carta e ficar em um looping de usar a fusão, jogar no cemitério, pegar ela do cemitério e colocar na minha mão e fazer esse looping. Então é uma carta bem superior, na minha opinião, a polimerização, porque diferente da polimerização eu posso usar ela mais de uma vez e mais de um turno em si. Lógico que eu vou comentar rapidamente sobre cartas mágicas e armadilhas que meio que vai tampar buracos ou brechas em si que esse deck tem, que no caso vai ter turnos ou vai ter jogadas ou enfim partidas que eu não vou tirar o Gazelle de primeira, ou que eu não vou ter o Gazelle na minha mão, porque eu não posso invocar o Baphomet naturalmente em partida, porque eu preciso utilizar um tributo para invocar o Baphomet. Não é igual o Gazelle que eu posso invocar no meu turno sem ter nenhum monstro no campo nessa jogada. Não, eu preciso tributar para invocar o Baphomet, mas vai ter partidas que eu não vou ter o Gazelle na minha mão. Então essas cartas mágicas e armadilhas nesse cenário vão me ganhar tempo para eu puxar o Gazelle do meu deck à minha mão. Então eu vou comentar rapidamente sobre o que são essas cartas e quais o nome delas, efeitos, enfim. Espada da Luz Reveladora. Para quem nunca jogou Yu-Gi-Oh! Essa carta é quase que clássica, apareceu muito no primeiro anime de Yu-Gi-Oh! No caso o anime clássico em si, a primeira temporada, enfim. Essa carta me permite não tomar nenhum ataque durante 3 turnos, o que pode fazer eu ganhar tempo para tirar o Gazelle durante as partidas em si. E não é só essa carta que pode me ajudar, como exemplo a carta armadilha chamada Força Espelho, que cada ataque que eu tomar vai basicamente redirecionar esse ataque e destruir os monstros ou o monstro que me atacou, ou seja, é uma carta bastante importante para minha partida, porém eu não posso utilizar mais de uma carta, porque geralmente essas cartas que são muito apelão, tipo a Espada da Luz Reveladora ou a Força Espelho, eu não posso colocar mais de uma no meu deck para balancear o jogo em si, porque senão ia ser muito apelão eu utilizar 3 cartas que eu fique vulnerável durante, sei lá, 12 turnos ou 9 turnos, ia ser muito apelão e muito injusto. E para finalizar esse vídeo, eu não vou comentar sobre uma carta em específica ou cartas específicas em si, mas
eu vou deixar uma dica de ouro para você que for utilizar esse deck ou comentar em si sobre dicas para utilizar esse deck, porque o oponente pode utilizar uma carta armadilha chamada Repressão, que basicamente vai pegar um monstro que eu tributei ou um monstro fusão que eu invoquei no campo e literalmente, só olha isso, literalmente controlar o meu monstro que eu usei em fusão. Ou seja, se eu tiver uma carta armadilha, como uma carta armadilha chamada Contra-Ataque, ou cartas armadilhas que negam armadilhas e que negam mágicas, eu posso literalmente me safar de uma repressão ou de uma força espelho. Então a minha dica em si é: pegue cartas armadilhas que negam cartas armadilhas, porque senão você vai ficar vulnerável, porque o cara vai pegar o seu monstro e te atacar com o seu monstro que você invocou por fusão. Enfim, esse foi o vídeo. Esse deck foi um dos decks em si que eu achei que tem a essência do Yu-Gi-Oh! Clássico das primeiras temporadas, por justamente possuir o Gazelle ou as quimeras que também existem no Yu-Gi-Oh! Clássico, e justamente ter feito Speed Duel, ou seja, eu posso invocar 3, 4 monstros em um único turno. Então tentei meio que ter um equilíbrio nesse deck de monstros clássicos e efeito Speed Duel. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Eu vou tentar trazer uma média de vídeos, de 2 videozinhos por semana, um vídeo por semana em si, envolvendo Yu-Gi-Oh! Ah, mas o canal vai se tornar um canal só de Yu-Gi-Oh! Bom, pelo menos por um tempo, porque Yu-Gi-Oh! Ao mesmo tempo que marcou a minha infância, tem muito conteúdo envolvendo esse anime, as cartas e os jogos. Então o canal vai passar um bom tempo, papo de 5 ou 6 anos só de Yu-Gi-Oh! Isso se o canal não se tornar somente focado em Yu-Gi-Oh! Porque eu resolvi voltar a ver o anime, a jogar os jogos envolvendo Yu-Gi-Oh! E meus amigos, eu me viciei, e agora é viciado. Mas enfim, é isso, falou!